Caro diácono Carlos Henrique, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, com uma saudação especialmente carinhosa às nossas crianças e adolescentes que estão fazendo sua primeira comunhão neste dia de hoje, assim como seus catequistas e responsáveis também aqui presentes. Saúdo também os nossos visitantes e aqueles que nos acompanham pela transmissão do canal do YouTube de nossa paróquia. Eu quero hoje pedir licença para dirigir essas palavras diretamente para as nossas crianças e adolescentes que hoje fazem a sua primeira comunhão. Hoje peço licença a todos os outros adultos para que a gente possa dar esse privilégio, essa prioridade hoje nessa atenção que a gente hoje é chamado a dar. Meus queridos, hoje nós estamos celebrando aqui o chamado quarto domingo da Páscoa. Desde lá da Páscoa, nós vamos celebrar 50 dias. 50 dias de memória aqui da Páscoa, da ressurreição de Jesus. 50 dias daqueles que seguiram logo após a ressurreição, quando os apóstolos, já depois de terem tido o encontro com Jesus, eles conviveram ali entre eles, e Jesus continuava aparecendo para eles. Diz a palavra de Deus que Jesus apareceu para os apóstolos durante 40 dias. Às vezes a gente ouve alguns relatos da ressurreição, parece que Jesus apareceu umas 2, 3 vezes, assim, logo nos primeiros dias, não apareceu mais, né? Mas não foi isso não. Durante 40 dias, Jesus aparece depois da sua morte e ressurreição para os discípulos. Algumas dessas aparições, algo em torno próximo aí de 10, estão relatadas na Bíblia. Nem todas foram relatadas na Bíblia, mas algumas estão relatadas ali no finalzinho do Evangelho, como também nos chamados Atos dos Apóstolos. A gente encontra essas aparições. Passado 40 dias, aí Jesus subiu aos céus. É a celebração que nós faremos daqui a 2 semanas, da ascensão do Senhor. É o dia que Jesus sobe aos céus. E depois da ascensão, 50 dias, no 50º dia, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. É o dia de Pentecostes. Mas, vamos lá. Então nós estamos revivendo esses 40 dias das aparições de Jesus. Esses 40 dias em que o Senhor se manifestava para os discípulos. Esses 40 dias que Jesus interagia com eles, ensinando ainda algumas coisas a mais que precisavam ser ensinadas. E hoje o evangelho que foi lido aqui não foi desse momento que Jesus ele apareceu depois de ressuscitado. O evangelho foi um discurso que Jesus fez antes, mas que nos ensina muito para o dia de hoje. Jesus hoje foi lido o evangelho de João, capítulo 10. Qual foi o evangelho que foi lido hoje? João, capítulo 10. Capítulo 10. E o capítulo 10 fala do bom pastor. Do pastor bom. Por que do bom pastor? Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui? Por que bom pastor? Porque ali Jesus usava uma imagem que era muito comum ser usada entre os judeus, de comparar Deus com o pastor. Nós ouvimos aqui o canto do Salmo também, isso está muito presente em alguns salmos, essa imagem do Senhor como o pastor que nos conduz, o pastor que nos direciona. Quem era o pastor? O pastor era aquele que conduzia ovelhas, quem conduzia o rebanho. Então nós temos aqui uma imagem no Evangelho de Jesus como um perfeito pastor, e nós como ovelhas bem protegidas. E aí ele está dizendo aqui, olha, a ovelha que ouve a voz do pastor e a segue, a ovelha que passa pela porta que o pastor indica, essa ovelha se apresenta segura, essa ovelha fica segura, essa ovelha tem a sua vida e a sua salvação garantida, porque a ovelha que não fica atenta na voz do pastor, tem o perigo do lobo chegar e apanhar aquela ovelha. A ovelha é um animal muito manso, então facilmente um outro animal vem
e pega a ovelha se ela não estiver bem protegida. E a imagem do pastor, ela também vem para iluminar a nossa vida. Vocês aqui estão para esse momento tão importante da vida de vocês, que é um início. Quando a gente fala da primeira comunhão, é um ponto de partida, é um início. É o início de algo que vai continuar acontecendo, que é o quê? Que é a intimidade de vocês com Jesus, a intimidade de vocês com o Senhor, a vida de vocês aqui, tendo o próprio Deus, que pode habitar a partir de hoje, dentro de vocês, de um modo que nunca habitou. Jesus, a partir de hoje, vai morar no coração de vocês, de um modo que nunca até agora morou. Vocês têm já Deus dentro de vocês, porque vocês são batizados, mas hoje vocês passarão a receber o Senhor, nosso Deus, de um modo novo e diferente. E agora, o grande esforço que vocês são chamados a fazer é compreender qual é a vontade de Deus, compreender qual é o chamado de Deus, qual é o propósito de Deus na vida de vocês. E isso aqui, quando a gente busca receber o Senhor com intimidade, busca compreender o que Ele nos fala, busca assimilar qual é a sua direção para a nossa vida, nós conseguimos nos sentir mais seguros contra muitos perigos que nós estamos ameaçados. Nosso tempo, certamente mais do que em outros tempos aí, é um tempo de muitas ameaças, de muitos perigos, em que é muito difícil até a gente entender o que Deus pede da gente quando tantas pessoas orientam, direcionam e instruem caminhos errados, caminhos errantes, caminhos desviados. E eu penso que a primeira leitura dá uma grande luz para a gente. Qual foi a primeira leitura aqui? Vocês lembram? Acho que não, né? Alguém lembra da primeira leitura? A primeira leitura foi um discurso que São Pedro fez. Quem fez o discurso? São Pedro. Em que momento? Depois daquele dia de Pentecostes. Vocês lembram quantos dias depois da Páscoa a gente celebra Pentecostes? 50, muito bem, ótimo, prestou atenção. Então, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio sobre Pedro. E Pedro, naquele momento, entendeu tudo o que Deus orientava para eles. Durante 3 anos, Jesus vinha orientando a eles. Naquele momento, tudo ficou claro para Pedro. Então, ele saiu daquele momento e começou a pregar em praça pública. E naquele único dia, 3.000 pessoas se converteram só ouvindo a pregação de Pedro. E atenção aqui, que agora eu penso que está o grande foco de tudo que vocês estão vivendo hoje e tudo aquilo que eu queria partilhar com vocês. Vocês, a partir da comunhão que vocês vão receber, vocês terão o próprio Deus dentro de você. A Santíssima Trindade estará dentro de vocês. O Espírito Santo estará dentro de vocês. Da mesma forma que o Espírito Santo, naquele dia, habitou em São Pedro, ele vai habitar em vocês. E nós temos muito anseio, muito desejo de ver crianças que evangelizam crianças, adolescentes que querem evangelizar adolescentes. Nós queremos muito que vocês saiam dessa comunhão. Eu desejo muito que vocês saiam dessa primeira comunhão de vocês, dessa missa de vocês, não só com a lembrança do dia de hoje, mas com o entendimento de uma missão. O Espírito Santo vai habitar em vocês, não só para vocês guardarem no coração. Tem muitas outras crianças da idade de vocês que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a Jesus Cristo, que não sabem dos mandamentos de Deus, que não sabem dos mandamentos do Senhor. E precisa que vocês também sejam evangelizadores, que vocês também possam anunciar isso, que vocês possam sair daqui com o desejo de fazer com que outras crianças, outros adolescentes possam se encontrar com Jesus também, que eles tenham o desejo de receber o Senhor na Eucaristia, que eles tenham o desejo de conhecer mais a Cristo, que eles tenham vontade de viverem uma vida unida à vida de Jesus Cristo. E claro, isso, se vocês estiverem prontos, dispostos a servirem a Deus como Ele quiser, o Espírito Santo vai orientar vocês.
O próprio Jesus falou: não vos preocupeis com o que vocês vão ter que dizer. O próprio Espírito virá em socorro no momento oportuno e vos dará palavras acertadas, para que vocês possam também se pronunciar e defenderem diante daqueles que serão opositores ou diante daqueles que vocês terão que falar. A partir da Eucaristia que vocês vão receber hoje, tenham a certeza da força de Deus que passará a habitar em vocês. E tenham isso como um princípio, como um compromisso. Eu tenho que evangelizar também. Eu tenho que fazer como um Pedro. Talvez você não converta 3.000 pessoas. Ou por que não? Quem sabe também converta 3.000 pessoas. Mas tem muita gente aí para ser anunciada. E se você conseguir converter ao menos uma pessoa, ao menos 5 pessoas, ao menos 10 pessoas, ao menos 100 pessoas, isso será já de grande valor. Criança que evangeliza criança. Adolescente que evangeliza adolescente. A gente precisa assumir isso. A gente precisa abraçar isso como um propósito. A gente precisa ter isso como um princípio. A gente precisa ter isso como meta. Que hoje não seja só a lembrança de um dia bom, de um dia feliz, de um dia maravilhoso, mas que seja também um dia de vocês assumirem, já na idade de vocês, esse compromisso. Termino lembrando que Nossa Senhora escolheu também ao longo da história algumas crianças para grandes missões. Lá em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu para 3 pastorinhos, ele apareceu para Santa Jacinta, São Francisco Marto e a irmã Lúcia. E naquela época a irmã Lúcia tinha 10 anos, Jacinta tinha 9 anos e Francisco 7 anos. E ali eles já receberam missão de ensinar as pessoas a rezarem um terço pela paz mundial. Santa Bernadette, com 11 anos, também recebeu a missão de comunicar a aparição de Nossa Senhora em Lourdes para várias pessoas de grande autoridade. Acreditem, hoje, a partir da comunhão de vocês, vocês podem sim ser grandes evangelizadores, grandes anunciadores da palavra de Deus. Confiem que a graça de Deus está também junto com vocês. O Espírito Santo vai ajudar vocês. E na hora, se vocês estiverem prontos para servirem a Deus, o próprio Senhor vai ajudar para que vocês saibam falar com palavras acertadas. Como São Pedro, que teve medo quando Jesus foi preso, mas 50 dias depois foi capaz de pregar o Evangelho e converter 3.000 pessoas. Que vocês se sintam encorajados também pela comunhão de hoje e queiram fazer com que a Eucaristia que vocês receberem possa ajudar a comunicar bem a palavra de Deus a tantos que precisam, que não é alguém distante de vocês, são amigos de vocês, da idade de vocês, próximos a vocês, mas que precisam também dessa comunicação. Crianças que evangelizam crianças, adolescentes que evangelizam adolescentes, que saiamos daqui com esse propósito e com esse compromisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.